objetivo deste vídeo é guiar você na utilização do sistema Candex, usado para os pedidos de registro de candidatura nas eleições 2020. Antes de iniciarmos, quero destacar as novidades que poderão afetar o trabalho dos partidos quanto aos pedidos de registro. Primeiramente, para acessar o sistema, você precisará de uma chave de acesso e transmissão de dados, que é gerada a partir do sistema SGTEX e salva no seu computador. Atenção! Essa chave é gerada por legenda e município. Por isso, entre em contato com o seu diretório estadual ou nacional para saber qual o procedimento dentro do seu partido. Outra informação relevante é que, a partir dessas eleições, a coligação só será possível para as candidaturas majoritárias. Isso quer dizer que você precisará fazer 2 pedidos, um para o candidato a prefeito e vice e outro pedido diferente para os candidatos a vereador. Atenção quanto aos dados de CEP e CPF, eles precisam estar corretos e válidos. Dados errados poderão prejudicar o seu pedido de registro. O candidato poderá usar o seu nome social, desde que tenha informado previamente à Justiça Eleitoral. Por fim, é preciso que saiba que, à medida que você for digitando dentro do sistema Candex, as informações serão automaticamente sincronizadas com a Justiça Eleitoral. Isso não impede que você faça alterações, pois os dados só são considerados definitivos quando você clicar em transmitir. Feitas essas considerações, vamos ao uso do sistema. Lembre-se que você precisa estar de posse da chave de acesso e transmissão de dados. Ao abrir o Candex, clique no comando Adicionar chave. Arraste para a área azul a chave gerada para o seu partido na sua cidade. Você também pode localizá-la através do botão Adicionar. Criamos uma chave aleatória e iremos utilizá-la como exemplo para este vídeo. Em Ações, você pode excluir a chave ou seguir para a criação do seu pedido de registro. Nesta tela, vamos começar pela ata de convenção, que deve ser enviada à Justiça Eleitoral em até um dia depois da realização do evento. No menu, clique em Ata de Convenção e depois em Mais para criar uma ata. Perceba que o sistema já traz as informações do partido e município. Você deve preencher todos os dados referentes à convenção: data, horário, quem presidiu e secretariou. Em lista de cargos, clique em Mais para adicionar o cargo e, se for de prefeito, informe se concorrerá coligado ou isolado. Lembre-se que este ano, para o cargo de vereador, o partido só poderá concorrer isoladamente, pois está vedada a coligação para este caso. Vamos simular um pedido para prefeito em partido isolado. Depois, clique em Próximo. Nesta tela, você irá digitar ou copiar e colar o texto da ata. Agora, preencha a relação dos candidatos escolhidos na convenção, usando o título de eleitor, nome completo, seu número de CPF, o nome que usará na urna, número de RG, o número com o qual irá concorrer, o e-mail, o gênero conforme declarado à Justiça Eleitoral, telefone e um aplicativo para chat. Finalizado o cadastro dos candidatos, passaremos agora para a próxima etapa, a lista de presença. O sistema perguntará se você deseja aproveitar o cadastro de candidatos para a lista. Neste caso, clique em Importar. Clique em Mais para adicionar os demais participantes da reunião, com seus respectivos números de CPF. Lembre-se, os números de CPF devem ser válidos. Continue até cadastrar todos.
Clique em Próximo para salvar. No resumo, você deverá clicar e concordar com a declaração da veracidade das informações. Confira e clique em Concluir. O sistema perguntará se deseja enviar à Justiça Eleitoral. Você pode fazê-lo imediatamente seguindo os comandos. Quando o sistema perguntar se deseja imprimir o recibo de envio, clique em Sim. Se não quiser enviar imediatamente, poderá fazê-lo mais tarde. Vá em Ata de Convenção, selecione a ata concluída e com situação não transmitida. Clique em Ações. Aqui você pode selecionar a opção Enviar ou gerar um arquivo para gravar em uma mídia e entregar fisicamente à Justiça Eleitoral, caso o cartório em sua cidade esteja fazendo atendimento presencial. É possível complementar a lista de presença mais tarde, mesmo depois de enviada. Selecione a ata, clique em Ações e escolha Complementar a lista de presença. Ali, clique em Mais. Vá até a opção Não transmitida e recém-criada. Informe o nome e CPF dos participantes que deseja adicionar. Selecione Concluir. O sistema perguntará se deseja enviar à Justiça Eleitoral. Você pode fazê-lo no momento ou mais tarde, selecionando esta lista na aba Ata de Convenção. Antes de passarmos para a próxima etapa, temos algumas sugestões para otimizar o seu trabalho. Imprima os formulários do DRAP e dos registros de candidatura e complete-os antes de iniciar qualquer digitação. Assim, você já saberá se estão faltando dados e documentos. Providencie e organize os arquivos de foto, certidões e documentos, digitalizando-os e identificando-os com antecedência. Essa tarefa pode ser feita inclusive em outro computador, paralelamente ao Candex. Cuidado especial com a seleção e envio das fotos. Enviar fotos esticadas com visualização ruim é um erro muito comum. Gere ou transmita o pedido somente depois de conferido, pois não será possível transmitir o mesmo arquivo novamente. Passaremos agora para a elaboração do pedido de candidatura. Em tipo de registro, podemos selecionar qual iremos criar. O pedido coletivo é utilizado para requerer o registro dos candidatos escolhidos em convenção. O individual acontece quando é necessário requerer o registro do candidato que foi escolhido em convenção, mas que não foi apresentado pelo partido no pedido coletivo. Há ainda a possibilidade de substituição de candidato, que ocorre, por exemplo, no caso de renúncia ou morte, e ainda o pedido de vaga remanescente, que só será possível quando a convenção não estipular o número máximo de candidatos possível. O DRAP sem candidato é utilizado para atender às diligências da Justiça Eleitoral. E, finalmente, agora existe a opção de digitação distribuída. Com ela, os pedidos podem ser digitados em máquinas diferentes e depois exportados para um único pedido centralizador que será entregue à Justiça Eleitoral. Se você for usar mais de uma máquina, crie um pedido coletivo na máquina principal e crie pedidos do tipo digitação distribuída nas máquinas de apoio. Mais tarde mostraremos como fazer essa importação dos pedidos para o pedido centralizador. Vamos fazer nosso primeiro registro? Clique no ícone Pedidos. Clique em Criar novo pedido. Selecione o tipo e o cargo. Clique em Iniciar. Em dados do pedido, escolha o tipo de agremiação, se partido isolado ou coligado. Caso se trate de coligação, preencha os campos com o nome da coligação e os dados de seu representante, nome,
título de eleitor e CPF. Vamos simular um partido isolado. Coloque a data da convenção e indique pelo menos um subscritor, com seu título de eleitor, cargo e CPF. Passemos agora para o preenchimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP. Preencha o endereço do partido com cuidado. São solicitados 2 endereços diferentes. O endereço para notificação, em que o partido receberá citações, intimações e comunicações da Justiça Eleitoral, e o endereço do Comitê Central de Campanha, para atender à resolução que trata sobre propaganda eleitoral. Quando informado o CEP, o sistema busca na base de dados dos Correios as informações de logradouro, desde que conectado à internet. Lembre-se que o número de CEP precisa ser válido. Informe um e-mail, assim como o site e outras redes sociais do partido na internet. Você deve cadastrar pelo menos um número de celular que tenha aplicativo de mensagem e também um telefone fixo. Ao terminar, marque a opção da declaração da veracidade das informações contidas no DRAP, assim como a declaração da ciência do partido de que deve sempre acessar o mural eletrônico para verificar a existência de intimações e outras comunicações da Justiça Eleitoral. Clique em Próximo para passar a criação dos requerimentos de registro de candidatura, os RRCs, de acordo com o cargo escolhido para o pedido, prefeito ou vereador. Enquanto o DRAP é gerado para o partido todo, o RRC é gerado por candidato. O pedido para prefeito conterá o DRAP do partido ou coligação e 2 RRCs, o do prefeito e o do vice-prefeito. O pedido para vereadores conterá o DRAP do partido isolado e os RRCs de todos os candidatos a vereador que concorrerão por aquele partido. O Candex 2020 tem uma novidade. Agora é possível importar os candidatos cadastrados na ata da convenção para o RRC, desde que tenha sido feito na mesma máquina e com a mesma chave de acesso e transmissão. Importar candidatos das atas. Selecione quais gostaria de importar e depois conclua o cadastro, pois a importação não traz todos os dados para a conclusão do RRC. Caso queira realizar o cadastro da forma tradicional, clique em Adicionar candidato. Preencha com os dados pessoais do candidato. Esses itens são todos obrigatórios. Confira com cuidado cada um deles. Lembre-se de que o candidato pode optar por um nome social ou pela identidade de gênero, desde que já tenha informado essa opção à Justiça Eleitoral. Indique se o candidato concorre à reeleição e em quais eleições já concorreu. Preencha com sites e redes sociais do candidato. A próxima etapa é a foto. Ela que constará da urna eletrônica e da página do TSE de divulgação dos candidatos. Por isso, atenção na sua seleção. Ela deve seguir padrões técnicos para que fique visível na urna e também alguns critérios legais, como, por exemplo, vestimenta adequada, não ter sido retirada das redes sociais, dentre outras. Atenção aos requisitos técnicos. Verifique se a foto não fica esticada de alguma maneira ou se tem a visibilidade alterada. Seja muito cuidadoso com a seleção da foto. Clique no ícone da máquina fotográfica para adicionar a foto. Agora, clique no botão Mais e cadastre um telefone móvel com aplicativo de mensagens. Pode ser WhatsApp, Telegram ou outro de preferência do candidato. E também um telefone fixo para a comunicação da Justiça Eleitoral. Vamos passar para o cadastro dos endereços. Há 3 tipos de endereços que devem ser informados e que podem coincidir.
o endereço para a notificação em que o candidato receberá comunicações da Justiça Eleitoral, o endereço fiscal para a atribuição de CNPJ, que pode ser o mesmo da notificação, desde que o CEP pertença ao estado de domicílio eleitoral do candidato, e, finalmente, o endereço do Comitê Central de Campanha. Fique atento ao preenchimento correto das informações de endereço para a atribuição do CNPJ. Se o CEP não pertencer ao domicílio do candidato ou se o nome do candidato não for o mesmo daquele da base da Receita Federal, pode ser que não seja possível realizar o cadastramento do candidato no CNPJ. Informe um e-mail. Na próxima etapa do RRC, deverá ser informada a relação de bens do candidato. Complete com os bens a descrição de cada um e seu valor. Caso o candidato não possua bens, deverá selecionar a declaração de que não possui bens a declarar. Ela aparece ao final da tela de cadastro. A relação de bens informada aqui constará da página de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Ao final do cadastramento, a página de bens deverá ser impressa e assinada pelo candidato ou seu procurador. O partido e a coligação deverão guardar a via assinada, pois a Justiça Eleitoral poderá requisitá-la para a conferência. Próximo passo: documentos do candidato. Com a implementação do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, todos os documentos deverão ser entregues por meio digital e não mais por meio físico. No manual do Candex, dentro do sistema, existe um quadro completo dos documentos que compõem o registro de candidaturas. Recomendamos que você faça uma leitura com muita atenção. Para anexar os documentos digitais, clique em Adicionar documento e arraste o arquivo para a área azul ou selecione-o de dentro de alguma pasta do seu computador. Selecione o tipo de documento que vai anexar e clique em Adicionar. Se o documento for uma certidão, será necessário informar de que tipo de certidão se trata. Antes de finalizar o cadastramento, assine a declaração de veracidade das informações, assim como as declarações de que o candidato está ciente de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, de que seus dados e documentos serão divulgados no site do TSE e de que ele deverá acessar o mural eletrônico para verificar o recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral. O pedido só estará concluído quando forem cadastrados todos os candidatos para os cargos indicados no DRAP. Caso você esteja trabalhando com vários computadores, é neste momento que deverá realizar a importação dos pedidos do tipo digitação distribuída. Mais tarde, mostraremos como fazer essa importação. Depois de incluir todos os candidatos, clique em Próximo e você verá um resumo do pedido. Confira com atenção os dados apresentados. Se tudo estiver correto, clique em Concluir. O sistema pergunta se deseja imprimir o DRAP para fazer a geração e transmissão. Recomendamos que não realize o procedimento ainda. Se você tiver candidatos a vereador, terá que criar um novo pedido, onde incluirá todos os candidatos para este cargo. Com os pedidos prontos, iremos começar a preparação para o envio à Justiça Eleitoral. Primeiramente, vamos imprimir os documentos do partido ou coligação. Para fazer a impressão, vá até Relatórios e Documentos, selecione a opção DRAP, escolha o pedido e vá até Impressão de documentos. Clique em DRAP, imprima, confira e colha as assinaturas dos subscritores legitimados e guarde. Agora iremos imprimir os documentos de cada um dos candidatos. Vá até Relatórios e Documentos, selecione a opção Candidato. Clique no pedido, escolha o candidato, vá até Impressão de documentos e selecione o RRC, a lista de documentos e a declaração de bens.
Confira, colha a assinatura do candidato e guarde. Alguns documentos são de impressão obrigatória, por isso, partidos e coligações devem guardá-los para caso de solicitação pela Justiça Eleitoral. São eles: DRAP, assinado pelos subscritores, RRC, assinado pelo candidato, declaração de bens, assinada pelo candidato, declaração de entrega de documentos, assinada pelo representante do partido ou coligação. Atenção! O Candex não permitirá a transmissão nem gerará o arquivo para ser entregue à Justiça Eleitoral caso esses documentos não sejam impressos. Primeiramente, vamos fazer a conferência dos dados do partido ou coligação. Vamos para a opção Relatórios e Documentos. Selecione um pedido, clique no botão DRAP para a conferência. Confira todos os dados. Neste momento, iremos conferir os dados de cada um dos candidatos. Vá em Relatórios e Documentos, selecione o pedido e escolha o candidato. Clique em RRC para a conferência e verifique os dados. Todos os outros relatórios do menu Conferência são úteis para conferir os dados e os documentos anexados. Você pode imprimi-los ou visualizá-los na tela. Sugerimos que você faça a conferência atenta de todos eles para evitar problemas. Imprima os documentos só quando estiver seguro das informações, pois a cada alteração nos dados do partido ou dos candidatos, será necessário fazer uma nova impressão do documento modificado. Estamos prontos agora para a transmissão dos dados para a Justiça Eleitoral. No menu Pedido, selecione o pedido não transmitido e concluído. Clique em Ações e selecione a opção Enviar para transmitir pela internet ou gerar arquivo para entregar a mídia física no cartório eleitoral. Vamos enviar. O sistema só transmite o pedido se os dados estiverem 100% sincronizados. Para saber o andamento da sincronização, observe a tela inicial de pedidos. Lembre-se, uma vez transmitido o pedido, qualquer alteração nos dados deve ser solicitada através do PJE. Se você não conseguir transmitir o pedido pela internet, poderá gerar o arquivo para entregar no cartório eleitoral, desde que comprove os problemas técnicos impeditivos. Confira se o DRAP ou os RRCs estão corretos e devidamente impressos. Clique no menu Pedido, clique no botão Ações e escolha a opção Gerar arquivo. Não altere o nome do arquivo gravado, pois ele não será reconhecido pelo sistema de candidaturas. Indique em que local o arquivo deverá ser salvo. A mídia entregue será parte do processo de registro e não será devolvido pela Justiça Eleitoral. É altamente recomendável que você faça cópias de segurança diariamente para evitar a perda de dados durante o cadastramento dos candidatos. De preferência, faça essa cópia em uma mídia externa. Vá até o ícone Engrenagem. Em seguida, clique em Trocar chave de acesso. Clique em Cópia de segurança. Clique em Gerar cópia de segurança. Selecione a pasta em que fará a gravação e clique em Salvar. Atenção! Cuidado para não alterar o nome do arquivo. Estamos chegando quase ao final deste vídeo. Vamos explicar agora como realizar a importação de dados caso você tenha trabalhado com mais de um computador. Lembrando que essa importação deve ser feita antes da conferência de dados, impressão e transmissão de arquivos. Você deve ter escolhido um computador como centralizador e nele criado um pedido coletivo comum.
Nos demais computadores, deve ter criado pedidos de digitação distribuída, onde terá cadastrado normalmente os candidatos. Nesses computadores, vá em menu Pedidos. Selecione o pedido de tipo digitação distribuída que gostaria de exportar. Clique em Ações. Selecione a opção Exportar e escolha a pasta na mídia em que o arquivo será salvo. Leve a mídia até o computador centralizador de pedidos. Vá até o menu Pedidos, selecione o pedido para o qual serão importados os dados. Clique em Ações, selecione a opção Importar digitação distribuída, arraste ou selecione o arquivo para a área indicada. Escolha os candidatos e clique em Importar. Prossiga com os próximos passos explicados anteriormente no vídeo. Conferência dos dados, impressão dos documentos obrigatórios e transmissão de dados à Justiça Eleitoral. Se você tiver ainda alguma dúvida a respeito da utilização do Candex, sugerimos a leitura do Manual do Usuário encontrado no próprio sistema. A Justiça Eleitoral deseja a todos um excelente trabalho. Olá! O objetivo deste vídeo é guiar você na utilização do sistema Candex, usado para os pedidos de registro de candidatura nas eleições 2020. Antes de iniciarmos, quero destacar as novidades que poderão afetar o trabalho dos partidos quanto aos pedidos de registro. Primeiramente, para acessar o sistema, você precisará de uma chave de acesso e transmissão de dados, que é gerada a partir do sistema SGTEX e salva no seu computador. Atenção! Essa chave é gerada por legenda e município. Por isso, entre em contato com o seu diretório estadual ou nacional para saber qual o procedimento dentro do seu partido. Outra informação relevante é que, a partir dessas eleições, a coligação só será possível para as candidaturas majoritárias. Isso quer dizer que você precisará fazer 2 pedidos, um para o candidato a prefeito e vice e outro pedido diferente para os candidatos a vereador. Atenção quanto aos dados de CEP e CPF, eles precisam estar corretos e válidos. Dados errados poderão prejudicar o seu pedido de registro. O candidato poderá usar o seu nome social, desde que tenha informado previamente a Justiça Eleitoral. Por fim, é preciso que saiba que, à medida que você for digitando dentro do sistema Candex, as informações serão automaticamente sincronizadas com a Justiça Eleitoral. Isso não impede que você faça alterações, pois os dados só são considerados definitivos quando você clicar em transmitir. Feitas essas considerações, vamos ao uso do sistema. Lembre-se que você precisa estar de posse da chave de acesso e transmissão de dados. Ao abrir o Candex, clique no comando Adicionar chave. Arraste para a área azul a chave gerada para o seu partido na sua cidade. Você também pode localizá-la através do botão Adicionar. Criamos uma chave aleatória e iremos utilizá-la como exemplo para este vídeo. Em Ações, você pode excluir a chave ou seguir para a criação do seu pedido de registro. Nesta tela, vamos começar pela ata de convenção, que deve ser enviada à Justiça Eleitoral em até um dia depois da realização do evento. No menu, clique em Ata de Convenção e depois em Mais para criar uma ata. Perceba que o sistema já traz as informações do partido e município. Você deve preencher todos os dados referentes à convenção.
data, horário, quem presidiu e secretariou. Em lista de cargos, clique em mais para adicionar o cargo e, se for de prefeito, informe se concorrerá coligado ou isolado. Lembre-se que este ano, para o cargo de vereador, o partido só poderá concorrer isoladamente, pois está vedada a coligação para este caso. Vamos simular um pedido para prefeito em partido isolado. Depois, clique em Próximo. Nesta tela, você irá digitar ou copiar e colar o texto da ata. Agora, preencha a relação dos candidatos escolhido na convenção, usando o título de eleitor, nome completo, seu número de CPF, o nome que usará na urna, número de RG, o número com o qual irá concorrer, o e-mail, o gênero conforme declarado à Justiça Eleitoral, telefone e um aplicativo para chat. Finalizado o cadastro dos candidatos, passaremos agora para a próxima etapa, a lista de presença. O sistema perguntará se você deseja aproveitar o cadastro de candidatos para a lista. Neste caso, clique em Importar. Clique em Mais para adicionar os demais participantes da reunião, com seus respectivos números de CPF. Lembre-se, os números de CPF devem ser válidos. Continue até cadastrar todos. Clique em Próximo para salvar. No resumo, você deverá clicar e concordar com a declaração da veracidade das informações. Confira e clique em Concluir. O sistema perguntará se deseja enviar à Justiça Eleitoral. Você pode fazê-lo imediatamente seguindo os comandos. Quando o sistema perguntar se deseja imprimir o recibo de envio, clique em Sim. Se não quiser enviar imediatamente, poderá fazê-lo mais tarde. Vá em Ata de Convenção, selecione a ata concluída e com situação não transmitida. Clique em Ações. Aqui você pode selecionar a opção Enviar ou gerar um arquivo para gravar em uma mídia e entregar fisicamente à Justiça Eleitoral, caso o cartório em sua cidade esteja fazendo atendimento presencial. É possível complementar a lista de presença mais tarde, mesmo depois de enviada. Selecione a ata, clique em Ações e escolha Complementar a lista de presença. Ali, clique em Mais. Vá até a opção Não transmitida e recém-criada. Informe o nome e CPF dos participantes que deseja adicionar. Selecione Concluir. O sistema perguntará se deseja enviar à Justiça Eleitoral. Você pode fazê-lo no momento ou mais tarde, selecionando esta lista na aba Ata de Convenção. Antes de passarmos para a próxima etapa, temos algumas sugestões para otimizar o seu trabalho. Imprima os formulários do DRAP e dos registros de candidatura e complete-os antes de iniciar qualquer digitação. Assim, você já saberá se estão faltando dados e documentos. Providencie e organize os arquivos de foto, certidões e documentos, digitalizando-os e identificando-os com antecedência. Essa tarefa pode ser feita inclusive em outro computador, paralelamente ao Candex. Cuidado especial com a seleção e envio das fotos. Enviar fotos esticadas com visualização ruim é um erro muito comum. Gere ou transmita o pedido somente depois de conferido,
pois não será possível transmitir o mesmo arquivo novamente. Passaremos agora para a elaboração do pedido de candidatura. Em tipo de registro, podemos selecionar qual iremos criar. O pedido coletivo é utilizado para requerer o registro dos candidatos escolhidos em convenção. O individual acontece quando é necessário requerer o registro do candidato que foi escolhido em convenção, mas que não foi apresentado pelo partido no pedido coletivo. Há ainda a possibilidade de substituição de candidato, que ocorre, por exemplo, no caso de renúncia ou morte. E ainda o pedido de vaga remanescente, que só será possível quando a convenção não estipular o número máximo de candidatos possível. O DRAP sem candidato é utilizado para atender às diligências da Justiça Eleitoral. E, finalmente, agora existe a opção de digitação distribuída. Com ela, os pedidos podem ser digitados em máquinas diferentes e depois exportados para um único pedido centralizador que será entregue à Justiça Eleitoral. Se você for usar mais de uma máquina, crie um pedido coletivo na máquina principal e crie pedidos do tipo digitação distribuída nas máquinas de apoio. Mais tarde mostraremos como fazer essa importação dos pedidos para o pedido centralizador. Vamos fazer nosso primeiro registro? Clique no ícone Pedidos. Clique em Criar novo pedido. Selecione o tipo e o cargo. Clique em Iniciar. Em dados do pedido, escolha o tipo de agremiação, se partido isolado ou coligado. Caso se trate de coligação, preencha os campos com o nome da coligação e os dados de seu representante, nome, título de eleitor e CPF. Vamos simular um partido isolado. Coloque a data da convenção e indique pelo menos um subscritor, com seu título de eleitor, cargo e CPF. Passemos agora para o preenchimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP. Preencha o endereço do partido com cuidado. São solicitados 2 endereços diferentes. O endereço para notificação, em que o partido receberá citações, intimações e comunicações da Justiça Eleitoral, e o endereço do Comitê Central de Campanha, para atender à resolução que trata sobre propaganda eleitoral. Quando informado o CEP, o sistema busca na base de dados dos Correios as informações de logradouro, desde que conectado à internet. Lembre-se que o número de CEP precisa ser válido. Informe um e-mail, assim como o site e outras redes sociais do partido na internet. Você deve cadastrar pelo menos um número de celular que tenha aplicativo de mensagem e também um telefone fixo. Ao terminar, marque a opção da declaração da veracidade das informações contidas no DRAP, assim como a declaração da ciência do partido de que deve sempre acessar o mural eletrônico para verificar a existência de intimações e outras comunicações da Justiça Eleitoral. Clique em Próximo para passar à criação dos requerimentos de registro de candidatura, os RRCs, de acordo com o cargo escolhido para o pedido, prefeito ou vereador. Enquanto o DRAP é gerado para o partido todo, o RRC é gerado por candidato. O pedido para prefeito conterá o DRAP do partido ou coligação e 2 RRCs, o do prefeito e o do vice-prefeito. O pedido para vereadores conterá o DRAP do partido isolado e os RRCs de todos os candidatos a vereador que concorrerão por aquele partido. O Candex 2020 tem uma novidade.
Agora é possível importar os candidatos cadastrados na ata da convenção para o RRC, desde que tenha sido feito na mesma máquina e com a mesma chave de acesso e transmissão. Importar candidatos das atas. Selecione quais gostaria de importar e depois conclua o cadastro, pois a importação não traz todos os dados para a conclusão do RRC. Caso queira realizar o cadastro da forma tradicional, clique em Adicionar candidato. Preencha com os dados pessoais do candidato. Esses itens são todos obrigatórios. Confira com cuidado cada um deles. Lembre-se de que o candidato pode optar por um nome social ou pela identidade de gênero, desde que já tenha informado essa opção à Justiça Eleitoral. Indique se o candidato concorre à reeleição e em quais eleições já concorreu. Preencha com sites e redes sociais do candidato. A próxima etapa é a foto. Ela que constará da urna eletrônica e da página do TSE de divulgação dos candidatos. Por isso, atenção na sua seleção. Ela deve seguir padrões técnicos para que fique visível na urna e também alguns critérios legais, como, por exemplo, vestimenta adequada, não ter sido retirada das redes sociais, dentre outras. Atenção aos requisitos técnicos. Verifique se a foto não fica esticada de alguma maneira ou se tem a visibilidade alterada. Seja muito cuidadoso com a seleção da foto. Clique no ícone da máquina fotográfica para adicionar a foto. Agora, clique no botão Mais e cadastre um telefone móvel com aplicativo de mensagens. Pode ser WhatsApp, Telegram ou outro de preferência do candidato. E também um telefone fixo para a comunicação da Justiça Eleitoral. Vamos passar para o cadastro dos endereços. Há 3 tipos de endereços que devem ser informados e que podem coincidir. O endereço para notificação, em que o candidato receberá comunicações da Justiça Eleitoral. O endereço fiscal para a atribuição de CNPJ, que pode ser o mesmo da notificação, desde que o CEP pertença ao estado de domicílio eleitoral do candidato. E, finalmente, o endereço do Comitê Central de Campanha. Fique atento ao preenchimento correto das informações de endereço para a atribuição do CNPJ. Se o CEP não pertencer ao domicílio do candidato ou se o nome do candidato não for o mesmo daquele da base da Receita Federal, pode ser que não seja possível realizar o cadastramento do candidato no CNPJ. Informe um e-mail. Na próxima etapa do RRC, deverá ser informada a relação de bens do candidato. Complete com os bens a descrição de cada um e seu valor. Caso o candidato não possua bens, deverá selecionar a declaração de que não possui bens a declarar. Ela aparece ao final da tela de cadastro. A relação de bens informada aqui constará da página de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Ao final do cadastramento, a página de bens deverá ser impressa e assinada pelo candidato ou seu procurador. O partido e a coligação deverão guardar a via assinada, pois a Justiça Eleitoral poderá requisitá-la para a conferência. Próximo passo: documentos do candidato. Com a implementação do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, todos os documentos deverão ser entregues por meio digital e não mais por meio físico. No manual do Candex, dentro do sistema, existe um quadro completo dos documentos que compõem o registro de candidaturas. Recomendamos que você faça uma leitura com muita atenção. Para anexar os documentos digitais, clique em Adicionar documento e arraste o arquivo para a área azul ou selecione-o de dentro de alguma pasta do seu computador. Selecione o tipo de documento que vai anexar e clique em Adicionar. Se o documento for uma certidão, será necessário informar de que tipo de certidão se trata. Antes de finalizar o cadastramento,
Assine a declaração de veracidade das informações, assim como as declarações de que o candidato está ciente de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, de que seus dados e documentos serão divulgados no site do TSE e de que ele deverá acessar o mural eletrônico para verificar o recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral. O pedido só estará concluído quando forem cadastrados todos os candidatos para os cargos indicados no DRAP. Caso você esteja trabalhando com vários computadores, é neste momento que deverá realizar a importação dos pedidos do tipo digitação distribuída. Mais tarde, mostraremos como fazer essa importação. Depois de incluir todos os candidatos, clique em Próximo e você verá um resumo do pedido. Confira com atenção os dados apresentados. Se tudo estiver correto, clique em Concluir. O sistema pergunta se deseja imprimir o DRAP para fazer a geração e transmissão. Recomendamos que não realize o procedimento ainda. Se você tiver candidatos a vereador, terá que criar um novo pedido, onde incluirá todos os candidatos para este cargo. Com os pedidos prontos, iremos começar a preparação para o envio à Justiça Eleitoral. Primeiramente, vamos imprimir os documentos do partido ou coligação. Para fazer a impressão, vá até Relatórios e Documentos, selecione a opção DRAP, escolha o pedido e vá até Impressão de Documentos. Clique em DRAP, imprima, confira e colha as assinaturas dos subscritores legitimados e guarde. Agora iremos imprimir os documentos de cada um dos candidatos. Vá até Relatórios e Documentos, selecione a opção Candidato. Clique no pedido, escolha o candidato, vá até Impressão de Documentos e selecione o RRC, a lista de documentos e a declaração de bens. Confira, colha a assinatura do candidato e guarde. Alguns documentos são de impressão obrigatória, por isso, partidos e coligações devem guardá-los para caso de solicitação pela Justiça Eleitoral. São eles: DRAP, assinado pelos subscritores, RRC, assinado pelo candidato, declaração de bens, assinada pelo candidato, declaração de entrega de documentos, assinada pelo representante do partido ou coligação. Atenção! O Candex não permitirá a transmissão nem gerará o arquivo para ser entregue à Justiça Eleitoral caso esses documentos não sejam impressos. Primeiramente, vamos fazer a conferência dos dados do partido ou coligação. Vamos para a opção Relatórios e Documentos. Selecione um pedido, clique no botão DRAP para a conferência. Confira todos os dados. Neste momento, iremos conferir os dados de cada um dos candidatos. Vá em Relatórios e Documentos, selecione o pedido e escolha o candidato. Clique em RRC para a conferência e verifique os dados. Todos os outros relatórios do menu Conferência são úteis para conferir os dados e os documentos anexados. Você pode imprimi-los ou visualizá-los na tela. Sugerimos que você faça a conferência atenta de todos eles para evitar problemas. Imprima os documentos só quando estiver seguro das informações, pois a cada alteração nos dados do partido ou dos candidatos, será necessário fazer uma nova impressão do documento modificado. Estamos prontos agora para a transmissão dos dados para a Justiça Eleitoral. No menu Pedido, selecione o pedido não transmitido e concluído. Clique em Ações e selecione a opção Enviar para transmitir pela internet ou gerar arquivo para entregar a mídia física no cartório eleitoral. Vamos enviar. O sistema só transmite o pedido se os dados estiverem 100% sincronizados. Para saber o andamento da sincronização, observe a tela inicial de pedidos. Lembre-se, uma vez transmitido o pedido,
Qualquer alteração nos dados deve ser solicitada através do PJE. Se você não conseguir transmitir o pedido pela internet, poderá gerar o arquivo para entregar no cartório eleitoral, desde que comprove os problemas técnicos impeditivos. Confira se o DRAP ou os RR6 estão corretos e devidamente impressos. Clique no menu Pedido, clique no botão Ações e escolha a opção Gerar arquivo. Não altere o nome do arquivo gravado, pois ele não será reconhecido pelo sistema de candidaturas. Indique em que local o arquivo deverá ser salvo. A mídia entregue será parte do processo de registro e não será devolvido pela Justiça Eleitoral. É altamente recomendável que você faça cópias de segurança diariamente para evitar a perda de dados durante o cadastramento dos candidatos. De preferência, faça essa cópia em uma mídia externa. Vá até o ícone Engrenagem. Em seguida, clique em Trocar chave de acesso. Clique em Cópia de segurança. Clique em Gerar cópia de segurança. Selecione a pasta em que fará a gravação e clique em Salvar. Atenção! Cuidado para não alterar o nome do arquivo. Estamos chegando quase ao final deste vídeo. Vamos explicar agora como realizar a importação de dados caso você tenha trabalhado com mais de um computador. Lembrando que essa importação deve ser feita antes da conferência de dados, impressão e transmissão de arquivos. Você deve ter escolhido um computador como centralizador e nele criado um pedido coletivo comum. Nos demais computadores, deve ter criado pedidos de digitação distribuída, onde terá cadastrado normalmente os candidatos. Nesses computadores, vá em menu Pedidos. Selecione o pedido de tipo digitação distribuída que gostaria de exportar. Clique em Ações. Selecione a opção Exportar e escolha a pasta na mídia em que o arquivo será salvo. Leve a mídia até o computador centralizador de pedidos. Vá até o menu Pedidos, selecione o pedido para o qual serão importados os dados. Clique em Ações, selecione a opção Importar digitação distribuída. Arraste ou selecione o arquivo para a área indicada. Escolha os candidatos e clique em Importar. Prossiga com os próximos passos explicados anteriormente no vídeo. Conferência dos dados, impressão dos documentos obrigatórios e transmissão de dados à Justiça Eleitoral. Se você tiver ainda alguma dúvida a respeito da utilização do Candex, sugerimos a leitura do Manual do Usuário encontrado no próprio sistema. A Justiça Eleitoral deseja a todos um excelente trabalho.